Olá pessoal, terceiro ano da integral aí. A gente se viu hoje pela manhã. Eu pedi autorização para vocês para gravar, né, o nosso encontro, né, que o professor está aí nomeando muito bem como plantão da matemática. Eu acho que é essa mesma proposta. E que assim, não é obrigatório, né, para quem quer e a gente fica muito feliz em ver tantos que querem. Bem, coloquei para gravar, mas eu tive um problema aqui na gravação e perdi. Então resolvi fazer um vídeo curtinho, vou estar dando umas pausas para ver se não fica muito comprido. E qualquer coisa eu faço até a primeira parte, segunda, terceira, porque fica lá para vocês para uma revisão, para tirar alguma dúvida. E quem não pôde participar, que a gente sabe que também pode ter tido essa situação, vai ficar lá no Classroom para vocês terem acesso, ok? Aqui eu deixei nessa tela para iniciar, porque são alguns prints que eu dei aí do nosso encontro, ok? Nosso plantão aí. Bem, eu também deixei aberta aqui, e como eu tô fazendo a introduçãozinha aqui com vocês, vou mostrar para vocês a minha página, tá? Meu canal no YouTube, Josanilda Abreu. Meu nome não é muito comum, então a maioria das coisas eu uso meu nome realmente, meu nome e sobrenome. E aqui tem vários vídeos que eu gravei, tem aulas online que eu fiz com meus alunos, né? E tem um vídeo homenagem que eu fiz aí para todos da escola. Tem aqui o vídeo do meu primeiro salto, meu primeiro e único, né, salto de paraquedas até hoje, quem sabe ainda vou fazer outro. E aqui foram umas explicações básicas que eu fiz, tá, sobre o Classroom, foi iniciando aí quando a gente começou esses trabalhos, há 3 meses atrás, meu Deus, como já faz tempo. E também aqui os primeiros vídeos que eu fiz, que ficou com essa marquinha, porque eu não tinha pago o programa. E depois que eu paguei, que foi nesse aqui, aí já parou, né? Então ficaram melhor. Foi quando eu comecei a fazer uns videozinhos melhores, tá? Mas em suma, meus vídeos eu procuro imagens, eu acho que ficam bem assim. Eu procuro dar uma basezinha para poder introduzir o conteúdo. Quem quiser olhar, tem vários assuntos aí, todos do ensino médio, ok? Com algumas revisões puxando para o ensino fundamental. Que aí vocês abrem, se não gostar, fecha e se dá umas adiantadas no vídeo. Bem, é isso. Então, vamos pegar agora o que interessa. Nós trabalhamos na aula de hoje a atividade da prova do SAEP 2016, certo? Então, nessa prova 2016, durante o nosso encontro, a gente combinou de logo fazer uma introdução geral à função do primeiro grau, lá no GeoGebra, e depois partir aqui para algumas questões que eu já tinha analisado ontem à noite e vi que estavam relacionadas com a função do primeiro grau, ok? Então a gente priorizou isso. E aí tivemos algumas falas, né, do professor de vocês, professor Júlio César, e alguns alunos também, que tiveram umas participações muito legais. E eu vou tentar agora lembrar tudo que a gente falou, né? Não vai ser na mesma ordem, na mesma proporção, vocês também fizeram perguntas, tiraram dúvidas, mas aí eu vou introduzir agora aqui um pouquinho. Primeiro passo é o seguinte, eu vou logo fazer algumas funções aqui só para a gente perceber algumas coisas. Eu vou digitar algumas funções diversas, então eu vou colocar 2x mais 3, certo? Eita, digitei errado aqui. Para o vídeo ficar mais curtinho, eu estou com vontade de fazer uma coisa. Eu vou digitar algumas funções aqui e volto para a gente ver, ok? Voltei. E olha aqui o que eu fiz, né? Fiz um monte de funções, tá? Eu vou apagar aqui e vou chamar a atenção aqui de vocês. Vamos lá. Observem essa função f. Aí observem agora a função g, a função h, a função p, a função q, a função y e a função S. Eita, eu pulei, não, tinha a R, pronto, e a função R, tá? O que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui? É que a gente tem diversos tipos de funções, né? E eu nem mostrei isso durante a aula, mas a gente falou, né? Na prova do SAEP 2016, eu verifiquei que tem vários tipos de funções, né? Tem também função de segundo grau, terceiro grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica, tem até equação da circunferência, né, e da elipse e tal. Tem algumas infinitudes de coisas. Mas, né, e aí os gráficos são diferenciados. Vejam,
A função seno de x, seno e cosseno, elas são parecidas, né? Mas tem aquela questão de picos e vales, né? Tem essa questãozinha que depois a gente vai ver isso. A função exponencial e logarítmica são opostas, né? São inversas, né? A exponencial, ela sempre está aqui acima do eixo de x, ela corta o eixo de y, né? Mas ela não ultrapassa o eixo de x. E a função logarítmica que não ultrapassa o eixo de y, né? Então, ela está aqui entre o primeiro e o quarto quadrante e ela toca o eixo de y. Já a função exponencial, ela está sempre no primeiro e segundo quadrante, né? Que a gente também falou sobre quadrantes na aula. E aí, interessante que aqui parece que está sobre o eixo de x, né? Mas não está. Deixa eu só aproximar um pouquinho para vocês verem. Aqui está pegando no ponto 1, né? E deixa eu ver aqui, é como se estivesse encostando aqui. E é como se estivesse encostando mais ou menos aqui. Eu nem sei identificar onde. Mas eu vou aproximar, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos dizer que está tocando no menos 5? E vamos dizer que está tocando no menos 2? Só pra gente ter uma percepçãozinha aqui, tá? Só uma curiosidade. Gente, olha só. Eu disse pra gente pensar que tava tocando no 5, eu acho que já saiu do 5 faz tempo. Olha só, tá tocando no menos 5? Não. E não toca, tá? É porque ela fica tão próxima que dá a entender que toca, mas não toca no eixo de x. É porque as frações vão ficando tão menores, mas não chegam no valor do zero. Mas quando a gente for trabalhar a função exponencial, a gente trabalha melhor isso, ok? E também aqui em relação ao eixo de y, né? A gente disse aqui que tá chegando lá perto do 2. Vamos ver, também não toca no 2. Ó lá o menos 2, ó. Tá afastadinho. Então, o GeoGebra, ele nos ajuda nessa percepção. E se eu continuar a aproximar, eu vou ver que não toca em nenhum ponto, tá certo? Então, assim, fica essa curiosidade aqui. E agora, deixa eu ver isso aqui. Eu tirar meu rostinho aqui para diminuir. Vamos diminuir, para a gente voltar lá para as outras funções, certo? Então, vamos pegar aqui. A função do terceiro grau, né? Aqui, tá? Que é uma função bem mais diferenciada, tá? Não sei nem classificar essa curva, né? Aí, né? A função quadrática, que nos dá uma parábola, deixa eu diminuir aqui também para ver melhor, uma parábola. E aí agora a gente vai se deter um pouquinho na função do primeiro grau. E qual é a particularidade da função do primeiro grau? É que a função do primeiro grau, ela vai, tá sempre mostrando pra gente uma reta, tá certo? E aí, eu vou agora tirar todos esses pontos que eu coloquei aqui. E eu vou parar um pouquinho a gravação pra a gente também poupar tempo e voltar em outra coisa. Bem, voltei aqui, tá, gente? Eu tô parando um pouquinho pra o vídeo não ficar tão grande. Mas mesmo assim, pode ser que eu ainda faça a primeira, segunda e terceira parte. Bem, eu coloquei aqui alguns pontos, tá? O ponto A e B, que tá aqui em preto, são os pontos que intersectam eixo de Y e o eixo de X, tá? E aí vamos lembrar que na função do primeiro grau, nós temos a lei de formação da função do primeiro grau é o quê? Y ou f de x igual a ax mais b, tá? Essa é a lei de formação da função. Então, se essa é a lei de formação da função, o que o b mostra? O b, gente, é esse número aqui que não tem a variável x, certo? Então, ele está mostrando o que pra gente? Ele está mostrando o ponto que toca o eixo de y. Olha aqui as coordenadas do ponto A, 0 e 3. Ou seja, 0 de x ligando com 3 de y. Então, 0 do x ligando com 3 do y. Então, justamente, é esse 3 aqui. Ou seja, deixa eu editar aqui. Eita, não queria outro, eu queria editar aquele. Deixa eu editar. Nessa função aí, nós temos o quê? Y igual a 2x mais 3. Ou seja, quem é o meu coeficiente linear é o 3. É justamente o ponto que toca aqui o eixo de x. Se eu aproximar mais, eu vou conseguir ver aqui o número 3. Pronto, consegui. Epa, deixa eu pegar aqui a setinha para movimentar. E aqui, ó, justamente, tá tocando no ponto 3, certinho? Esse 2, o que ele mostra para mim, esse 2, né?
Eu vou fazer aqui uma reta, vou ver se dá certo. Deixa eu parar mais um pouquinho aqui o vídeo. Bem, gente, voltei. Eu fiz aqui mais duas retas, sendo a reta G e a reta H paralelas à reta F, tá? Então, eu tenho essa ferramenta aqui no GeoGebra, que eu tenho certeza que eu estou fazendo essa reta paralela. E aí, o que eu fiz também? Eu também coloquei a equação no formato que a gente usa, tá? Ó, a função f de x, 2x mais 3. Aí, quando eu desenhei essa reta aqui, a reta G, aí aqui, a lei de formação dela apareceu de forma diferente, mas eu já configurei, então ficou y igual a 2x mais 4, tá? Observem bem. Aqui é 2x mais 3. Eu vou até escrever aqui. Deixa eu editar aqui de novo. Pronto, já editei a lei. O que eu fiz aqui para ficar mais claro pra gente? Eu coloquei a lei de formação de cada função. Quero que vocês observem aqui a letra H. Olha como ela apareceu aqui. Ela não tá na forma que a gente usa aqui, certo? Mas aí eu tenho como resolver isso. Eu venho aqui, eu venho em configurações. Aí eu venho aqui na álgebra. Aí aqui tá nessa formatação, tá? Que eu não me lembro agora, tem a equação da reta geral, tem a equação da reta reduzida, eu acho que essa é a geral. Então, a gente vai colocar nessa outra forma aqui, tá certo? Tem a paramétrica, tem todas as outras que vocês já estudaram esse ano. Então, ó, veja que eu mudei aqui a formatação, certo? Cadê? Não, tá lá embaixo. Aqui, ficou 2x mais 10, certo? O que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui? Veja que eu fiz duas retas paralelas à primeira, que é a função f, elas são nomeadas, né? Função g, função f e função h. E aí eu coloquei a indicação de ângulo, tá? Por que eu coloquei a indicação de ângulo? Pra gente ver a questão do coeficiente angular. Observem aqui, ó, 2x, 2x, 2x. Então, o fato delas serem paralelas está totalmente ligado à questão aqui desse valor do a, tá? Se o a é o mesmo valor, então elas são paralelas, ok? Outra coisa em relação ao a, vamos lá para o controle deslizante do a. Não, ela não aparece aqui, eu não fiz com controle deslizante. Mas tudo bem, vira a questão do ângulo, né? Beleza, eu vou parar esse videozinho pra gente ver outra coisa. Antes disso, eu só quero mostrar o seguinte. A função f tá tocando aqui no ponto 3, ok? Aí, eu vou mover aqui pra gente ver. A função g, ela tá tocando no menos 4. Então, vamos só subir aqui pra ver, ó, menos 4. A função h tem o 10. Então, ela tá tocando lá no 10, tá? Então, o b, que é o coeficiente linear, ele me indica onde está tocando o eixo de y, ok? Eu vou parar um pouquinho para fazer outra coisa e já voltar. Bem, como eu tinha dito a vocês lá, então, para mim eu demorei um pouquinho, né? Acho que até é estranho vocês verem falar assim, porque para vocês é como se o vídeo não tivesse parado. Mas eu dei uma pausazinha aqui, tá? Enfim. Aqui no caso, eu coloquei 3 retas, tá certo? Essa é a reta principal, que eu já deixei aqui, certo? E em relação a ela, que é essa reta F, eu fiz essa reta G, ok? E essa reta H, paralelas à reta F, certo? Então, são retas paralelas, usando aqui os recursos do GeoGebra. E aí, colocando agora para vocês, que em relação ao ângulo, porque na outra lá eu não estava com a função do controle deslizante, que é isso aqui, tá certo? E eu vou colocar o ângulo aqui também. Então, aí ficaram agora os ângulos alfa, beta e gama. E vamos lá para os controles deslizantes, né? O A, né? O A é o coeficiente angular, também conhecido como declividade da reta, taxa de variação ou inclinação da reta. Por que tudo isso? Porque o nome já está dizendo, coeficiente angular tem a ver com ângulo, ou seja, o ângulo que a reta forma com o eixo de x. Então, estão vendo aqui que todos estão marcando 45 graus, porque são retas paralelas, então vão possuir o mesmo ângulo em relação a essa reta transversal. Então, tem retas paralelas cortadas por um transversal, e aí elas estão com a mesma angulação.
Quando eu movimento o A, vejam que o ângulo muda. Então, para todos eles, continua o mesmo valor do ângulo. Então, vejam que aqui, ó, e até agora eu estou sempre com A positivo, então ele está me dando a função crescente, né? Se eu coloco A negativo, virou, tá? E aí o ângulo ele é sempre do X para a reta, ou seja, sempre nesse sentido anti-horário. E aí agora o ângulo está 305,54 graus, né? Em todos eles, tá certo? Então, chamando a atenção aí para essa questão do ângulo formado pelas retas paralelas, tá? E aí essa função desse A, que é esse valor, esse coeficiente do X, que ele determina, no caso, essa posição da reta, nesse sentido aí da reta, ok? Vou deixar aqui assim. E aí tem outra situação agora, né, que é em relação ao B, né? Vejam que aqui o B, ele tá marcando 1, né? Que aqui, ó, essa função f tá 1. Essa função g não tá na formatação normal, mas se eu passasse o x aqui, ia ficar y igual a 4,34 mais 0,8x, ou seja, o coeficiente linear é o que não tem o x, então 4,34, a reta G, justamente, 4,34 aqui, dá pra gente ver que é esse valor. E a reta H, que está, onde meu pai? Aqui. Já está na forma correta, aí aqui está menos 2,4. A gente vê que toca aqui o eixo no menos 2,4. Se eu pegar o ponto aqui e colocar a intersecção de dois pontos, veja que vai ser justamente, ó lá, 0 e 4,34. Aqui. Por que aqui não marcou? Deixa eu ver nessa. Não tá mostrando a intersecção. Agora, ó, menos 2,4, como a gente viu. E por que naquela não tá marcando? Deixa eu ver aqui, porque tem alguma coisa a mais nela. Pronto, agora o K, cadê o ponto K? 0,1, tá? Que é justamente o 1 que a gente tem lá na função. Aqui. Quando eu mudo o B, ó, eu tô mudando de quem, gente? Dessa reta. Por que quando eu mudo o A, mexe em todas? Porque a reta G e a reta H estão em função da reta F. Por que estão em função da reta F? Porque eu construí a reta G e eu construí a reta H a partir da reta F, fazendo com que elas fossem retas paralelas a ela. Então, quando eu mudo o A, que é o coeficiente angular aqui, eu mudo tudo, tá certo? E se a gente for olhar aqui, ó, agora, por exemplo, quando eu mudei aqui, vamos olhar outra coisinha. O A aqui, ó, aqui ele fica positivo, né? Vai ser 3, porque aqui nessa forma é a forma... Esqueci agora. Tem a equação da reta geral e a equação da reta reduzida. Essa é a geral. Mas se eu passar para cá, o 3 fica positivo. É a reduzida. E justamente aqui também o mesmo coeficiente 3. E lá embaixo na reta H, a gente vai observar a mesma coisa. Cadê ela? Aqui, ó. Também o 3. Na reta G, esse 3 negativo. Mas quando ele passa para cá, positivo, também 3. E na reta F também 3. Então, veja que o coeficiente angular, esse número, né, o valor do coeficiente do x, ele determina que as retas são paralelas. O B, ele só vai mexer nessa reta rosa, porque foi a reta para a qual eu fiz os controles deslizantes. O A mexe em todas, porque as outras estão condicionadas a ela, ok? Na questão, porque são paralelas. E o que define elas serem paralelas é realmente essa angulação em relação a essa transversal, que é o eixo de x nesse caso. Já o B vai mexer só com ela, então, ela tá aqui. Então, tá tocando agora 3,5 do eixo de y, que é o B, ó, já mudou aqui. Se eu passo para cá, ó, negativo, então tá aqui, ó, abaixo do menos 3, ó, menos 3,5, que é o ponto que tá tocando aqui. Então, assim, que fique bem claro na cabecinha de vocês que o B, ele mostra o ponto que toca o eixo de Y e o A, ele determina a posição da reta.
Então, se essa reta eu observo da esquerda para a direita, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam, ela é uma função crescente. Se quando eu mudo aqui e observo que à medida que os valores de x aumentam, os valores de y estão diminuindo, então essa função ela é decrescente. Então eu sempre observo isso. Quando ela está para cá, eu observo que ela está subindo, então é uma função crescente. Para cá, que está uma ideia de que ela está descendo, né? Sempre observando da esquerda para a direita, então ela é decrescente, tá certo? Outra coisa também, né? Observação que o professor Júlio César fez lá na aula, né? Que eu também estava contribuindo lá, quer dizer, eu estou contribuindo, né? Nós dois estamos participando juntos, é que quando a função é crescente, observem que ela toca os dois eixos, tá? Aqui, aliás, a função afim tem essa propriedade, ela geralmente toca os dois eixos. Deixa eu mexer para aqui, mover. Vejam, todas elas estão tocando o eixo de y e eixo de x, tá? Todas elas. E elas passam, né? Elas ultrapassam, no caso. Aqui ela tá passando por, tipo, 3 quadrantes, né? Primeiro, segundo e terceiro. Mas, basicamente, ela é como se ela partisse do primeiro para o terceiro, tá? Então, todas elas a gente percebe isso. Então, são os quadrantes ímpares. É como se ela nascesse no ímpar e partisse para o ímpar. Então, a função ela é crescente, tá? Ela envolve os quadrantes ímpares, que tem mesmo sinal, né? Se a gente observar direitinho, x positivo, primeiro quadrante, y também positivo. No terceiro quadrante, x negativo, y também negativo. Ou seja, isso me garante que na tangente, por exemplo, isso vai me dar um valor positivo. Já a função decrescente, ela está como que nascendo lá no quadrante positivo e também terminando no quadrante positivo, tá? Ela também passa aqui, ela corta, né, o outro quadrante, tá? Aqui no caso o primeiro e aqui o terceiro, mas basicamente ela está partindo de um quadrante par para outro quadrante par. Então ficam aí as características que vai ajudar na visualização e na resolução de algumas questões. Eu vou parar um pouquinho por aqui, vou começar outro vídeo, tá certo? Pra gente ver as resoluções das questões.